E aí, moçada, feriado do dia 1º, né? 1º de maio, dia do trabalhador. Para mim, hoje é sexta-feira de tarde. Eu estou em Caxias do Sul dando aula, tenho 2 periodinhos livres e estou aproveitando para gravar essa aula para vocês. Aula sobre o quê? Tipos de concentrações, uma aula extremamente importante que cai muito no vestibular. Vamos ficar ligado então. A gente tem vários tipos de concentrações. Uma concentração é chamada de concentração comum, C de comum, não é C de concentração, tá? C de comum. O que a concentração comum trabalha? A relação entre a massa do soluto e o volume da solução. A massa do soluto pode estar em grama e o volume pode estar em litro. Então eu divido grama por litro, ou grama vezes litro na menos 1. O padrão é grama por litro, mas o exercício pode mandar tu calcular em grama por ml, tá certo? Pode calcular miligrama por litro, miligrama por ml. Tu vai calcular como o teste manda, mas o padrão normal é pedir a concentração em gramas por litro. Então, eu tenho massa do soluto, ó o númerozinho 1, significa soluto, dividido pelo volume de quem? Da solução. Quando eu uso o númerozinho 1 é do soluto, quando eu uso o númerozinho 2 é do solvente. Quando eu não uso o número é da solução. Então, ó, massa do soluto pelo volume da solução. Vamos ver um exemplozinho? Olha aqui, ó. O NaOH aquoso, dissolvido em água, tem uma concentração comum de 50 gramas por litro. O que isso significa? Que em cada 1 litro de solução há 50 gramas de NaOH. Qual é a importância da gente entender o significado? É que dá para resolver as questões por regra de 3. Tu te liberta da fórmula. Tu pode fazer por regra de 3. Num litro tem 50 gramas. Em 2 litros tem 100 gramas. Se eu tiver 25 gramas, eu preciso de meio litro. Entendeu? Agora vamos falar, pessoal, de título, também chamado de massa em peso, cujo símbolo é a letra T de título. O que o título relaciona? A massa do soluto pela massa da solução. O que é o normal? A massa do soluto está em grama e a massa da solução também está em grama. Então pensa comigo, a gente vai dividir grama por grama. Se eu divido grama por grama, o que vai acontecer? Eu vou cortar as gramas, ó, e vai ficar nenhuma unidade. Então, o título não possui unidade. É um valor solto, pessoal, sem valor nenhum ali. E o que o título relaciona? Tá? Então, a massa do soluto pela massa da solução. Nossa formulazinha, ó, massa do soluto pela massa da solução. Como é que eu faço para ter a massa da solução mesmo? Lembra? Basta somar a massa do soluto com a massa do solvente, que eu tenho a massa da solução. Então, ó, massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Se liga no detalhe. M1 dividido por M1 mais M2. O que a fórmula me garante? Que o título sempre vai ser um valor maior do que 0, mas menor do que 1. Sempre, um valor entre 0 e 1, tá certo? Exemplo, eu tenho uma solução de hidróxido de cálcio aquoso, dissolvido em água, cujo título é 0,4. O que significa o título C04? Ó, vem comigo. Em 1 grama de solução, há o que está escrito lá, 0,4 gramas de hidróxido de cálcio. Então, aquele valorzinho ali menor que 1 é quanto que tu tem de soluto em 1 grama de solução. Agora
pensa comigo, pessoal. 1 grama de solução, 0,4 grama de soluto. Não está faltando 0,6 grama aí? Tá, né, pessoal? Tá faltando. Então, olha aqui, pessoal. A diferença desses números aqui, ó, 1 menos 0,4, é o que eu tenho de o que, pessoal? De água. Por que eu sei que é água? Porque é aquoso. Entendeu? Tu tem a solução, o soluto que está dissolvido. A diferença é o solvente. Sempre tem essa informaçãozinha escondida. Qual é a importância de saber o significado? É que eu posso resolver por regras de 3, sem ficar dependendo do formulário. Uma solução de título 0,4. Em cada grama de solução, 0,4 grama é do soluto. A diferença é do solvente aí. Se a gente tem título, a gente também tem, moçada, a porcentagem, que também é chamada de título percentual. O que é o título percentual? Bem simples. É pegar o título e multiplicar por 100. Ó, porcentagem. Pega o título e multiplica por 100. Qual é a unidade se é a porcentagem? O porcento. Então, pegando um exemplo aqui, ó. O título era 0,4. Ó, título 0,4 vezes 100 vai dar uma porcentagem de quanto? 40%. 40%. 40 em 100. Então, olha aqui, ó. Significado. Em cada 100 gramas de solução, há 40 gramas do hidróxido de cálcio. 40%. 40 por 100. Em cada 100 gramas de solução, 40 gramas é de soluto. Lembra que tem um negócio escondido aqui? Ó, 100 menos 40 dá quanto? 60 gramas. De quem é essas 60 gramas? É de o que, pessoal? De água. Tá? Se a solução fosse, digamos, 60%, das 100 gramas de solução, 60 gramas seria do soluto e 40 gramas seria de água, tá? Se fosse 60% aí. Daí, moçada, a URGS Porto Alegre cobra de vez em quando o tal do título volumétrico. Pode aparecer em qualquer outro lugar também. Em vez de fazer a conta com a massa, a gente faz a conta com o volume. Ó, título volumétrico, tá? É o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Como é que eu faço para ter o volume da solução? Soma o volume do soluto com o volume do solvente. Mesma coisa que fazer a conta com massa, só que é feita com o quê? O volume. Título volumétrico. Tá? E aí, moçada, eu quero falar contigo sobre densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Todos nós sabemos o seguinte: quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, a gente usa muito a densidade para quê? Transformar uma massa em volume ou um volume em massa. A gente dificilmente calcula a densidade. A gente usa a densidade para transformar massa em volume ou volume em massa. Só que tu tem que tomar cuidado, pessoal, o seguinte: quando vai calcular a densidade, tem que ser tudo da mesma coisa. Por exemplo, eu vou calcular a densidade do soluto, tá? Então, ó, densidade do soluto. Lembra que 1 é soluto? Então, ó, é a massa do soluto pelo volume do soluto. Eu quero calcular a densidade do solvente. Então, ó, densidade do solvente
é a massa do solvente pelo volume do solvente. Lembra que o número 2 refere-se ao solvente. E se for da solução? Então, densidade da solução é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Por que não apareceu um númerozinho aqui? Porque quando não tem número, refere-se à solução inteira. O que eu estou tentando te dizer nesse momento? Ou todos os dados aqui é do soluto, ou todos são do solvente, ou todos os dados são da solução. Nada de misturar essas três coisinhas, tá? Toma cuidado com isso. Ou é tudo soluto, ou é tudo solvente, ou é tudo solução. Agora, meus lindos, a concentração molar, também chamada de molaridade antigamente, ou quantidade de matéria, que é como vem chamando ultimamente as questões, que é quando aparece utilizado esse Mzão aqui, ó, tá? Significa tudo isso, tá? Concentração molar, molaridade ou quantidade de matéria. O que a quantidade de matéria relaciona? O número de mols do soluto pelo volume da solução. Quantos mols de soluto tu tem? 1 mol, 2 mol, 3 mol, meio mol, pelo volume da solução em litro. Então, ó, mol por litro ou mol vezes litro na menos 1, que é a mesma coisa, tá? Então, como é que fica a formulazinha, ó? Quantidade de matéria é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Como é que calcula o número de mols do soluto? Ó, massa do soluto dividido pelo mol do soluto. A massa do soluto está escrito no exercício. É um dos dados do exercício. Ou é a pergunta, qual é a massa do soluto? E o mol é aquele valor que a gente consulta na tabela periódica. Pega a formulazinha e soma a massa de todos os átomos lá na tabela periódica. E aí nós temos o mol. Então, no lugar do N1, eu posso colocar o que significa. E eu tenho esta fórmula de molaridade. Massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o que? O volume aí. Se eu tivesse que saber só uma fórmula de tudo que a gente está vendo aqui, a fórmula que eu saberia era essa, pessoal. Nada neste assunto é mais importante do que esta fórmula. Eu me atreveria a dizer para vocês que mais ou menos metade do que existe de questão por aí nos vestibulares é resolvível com esta fórmula aqui. Então essa é a mais importante de todas que a gente vai ver. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio aquoso, dissolvido em água. Olha a concentração dele, 2 mol por litro. Então isso aqui é a concentração molar, a quantidade de matéria, a molaridade. O que significa? Em 1 litro de solução, há 2 mol de bicarbonato de sódio. Agora, pessoal, fique esperto, né? Fique esperto. O que é mol mesmo? Mol é o quê? A massa da tabela. Então, ó, isto aqui lá na tabela dá quanto? Sódio, 23. Hidrogênio, 1. Carbono, 12. Oxigênio, 16 vezes 3, 48. Somei tudo, deu 84 gramas. Se eu tenho 2 mol, eu tenho, pessoal, 2 vezes 84 gramas. Então, estão me dizendo que eu tenho aqui, ó,
168 gramas do bicarbonato de sódio. 2 mol por litro. Em cada litro eu tenho 2 mol. Cada mol é 84 gramas. Vezes 2, 168 gramas. Isso é o que eu tenho em cada litro. Eu entendo o significado. O que eu posso fazer? Resolver tudo por regrinha de 3. Num litro tem 2 mol, que é 168 gramas. Se eu tiver meio litro, quantos mol eu vou ter? 1. Se eu tenho 1 mol, quantas gramas vai ser? 84. Entendeu? Tu consegue resolver por regrinha de 3, tá? Extremamente importante, né? Concentração molar, o item que mais cai em nossos vestibulares. Agora, moçada, olha que legal que vem aqui, ó. Relação entre as concentrações que a gente viu até o momento. Para que servem as fórmulas de relações? Para transformar uma concentração em outra. São fórmulas de atalho. São fórmulas que agilizam o nosso cálculo, agiliza a nossa resolução dos exercícios, transformando de uma concentração em outra. Veja aqui, ó, pessoal. Ó. Primeira relação. Comum, título e densidade. Como é que tu resolve? Ou com o cadete, ou com o cadete 1000. Cadete ou cadete 1000. O que é o cadete? Comum é a densidade vezes o título. Cadete 1000. Comum é a densidade vezes o título vezes o que? 1000. Lembra que a concentração comum, o normal é ter em grama por litro? Se a densidade também estiver em grama por litro, os dois estão em litro, ó, é só cadete. Mas, na grande maioria das vezes, eles dão a densidade em gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, já que 1 ml e 1 centímetro cúbico se equivalem, é exatamente a mesma coisa. Então, se a densidade estiver em ml ou em centímetro cúbico, tu terá que multiplicar por 1000, porque cada litro tem 1000 ml, tá certo? Então, sempre, pessoal, que tu tiver lá no exercício a densidade e a porcentagem, lembra? Se eu tenho a porcentagem, eu não tenho o título. Basta pegar a porcentagem, dividir por 100, eu tenho o título. Então, eu tenho comum, a densidade e o título, ou a densidade e a porcentagem. Eu posso achar a concentração comum. E a outra relação que existe entre comum e molaridade, quantidade de matéria. Daí é só tu lembrar de uma ex-namorada minha, a Cris. Cris Mamou, tá certo? Então, Cris Mamou é o macetinho da fórmula. Comum é a molaridade vezes o que? O mol. Para que a gente usa a fórmula da safada? A fórmula da Cris Mamou? Usamos para quê? Para transformar de grama por litro para mol por litro, ou de mol por litro para gramas por litro. Extremamente importante, né? Saber passar de grama por litro para mol por litro, ou de mol por litro para grama por litro. Só lembrar da safada da Cris. Cris Mamou. Comum é a molaridade vezes o que? O mol. Moçada, o seguinte. Agora nós temos a tal da concentração molar, também chamada de molaridade. Ó, um L aqui, molaridade. Porque a gente está mais acostumado com molaridade, tá? Não é molar, é molaridade. Então, ó, um dado, que na verdade é só o M virado, o M de molaridade virado, ou
ml, porque é molalidade, tá? O que é essa concentração, pessoal? É a relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente em quilos, tá? Número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilo. Então, como é que fica? Mol por quilograma do solvente, ou mol vezes quilo na menos 1. Isso aqui pode ser chamado de molal também, é a mesma coisa, tá? Então, ó, fórmula: molalidade, número de mols do soluto pela massa do solvente em quilo. Como é que a gente acha o número de mols do soluto? Massa do soluto que está no exercício, dividido pelo mol do soluto que tu encontra onde? Na tabela periódica. Então, no lugar do N1, eu posso colocar o que ele significa. Massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o M2. Só que o M2 necessita estar em quilo. E é claro que lá no exercício o M2 é dado em gramas. Tu vai ter que lembrar de passar para quilo. Então tu tem 800 gramas de água, tu tem 800 gramas de solvente. 800 gramas em quilo é o quê? 0,8 quilos. Vamos ver um exemplozinho aqui. Hidróxido de sódio aquoso, molaridade 5 mol por quilograma, ou simplesmente 5 molal. Qual é o significado para eu poder resolver por regra de 3? Em cada quilo de água, como é que eu sei que o solvente é água? Porque está escrito aqui aquoso, ó. Está escrito aquoso, então está em água. A água é o solvente. Em cada quilo de água, há 5 mol de NaOH. E aí, povo, lembra o que significa mol? A massinha da tabela. Então, ó, mol do NaOH, quanto que dá? 23 mais 16 mais 1. Então, o mol do NaOH é 40 gramas. Então, tu tem 5 mol. Então, tu tem 5 vezes 40 gramas. Então, tu tem o quê? 200 gramas ali. Em cada quilo de água, 200 gramas é gurizada do soluto, que no caso ali é o hidróxido de sódio, o NaOH. E agora, nós temos uma coisa aqui que é parte por milhão. Às vezes cai parte por bilhão. Então, lembrando, ó, milhão é 10 na 6. 1 milhão, né? Bilhão é 10 na o que, pessoal? Na 9. Então, eu posso ter parte por milhão ou eu posso ter parte por bilhão. Uma regrinha de 3, bem simples de resolver, desde que tu entenda o significado. Vem comigo, ó, dá uma olhada no meu exemplo aqui, ó. Eu tenho 20 partes por milhão de gás carbônico no ar. Daí o exercício pode relacionar isso aí, massa com massa, volume com volume, ou misturar os dois, massa com volume. Então, massa, massa. Os dois dados é massa. Então, ó, 20 partes por milhão. Eu tenho 20 gramas de CO2 em 1 milhão de gramas de ar. Em 1 milhão de gramas de ar tem 20 gramas de CO2. Se eu tiver 100 gramas de ar, quantas gramas eu vou ter de CO2? Só multiplicar cruzado, uma regrinha de 3. Pode ser, pessoal, em volume, tá? Ó, volume por volume. Então é tudo em volume. Ó, 20 ml de CO2 está presente em 1 milhão
de ml de o quê? De ar. Num milhão de ml tem 20 ml de CO2. Se eu tiver 1 litro, que é 1000 ml, quantos ml eu vou ter de CO2? E por último, quando relaciona massa por volume. Então, o primeiro é massa, 20 gramas de CO2 em 1 milhão de ml. Por que o segundo é volume? Porque é massa por volume. Tá? Então, 20 gramas de CO2 em 1 milhão de ml de o quê? De ar. Só fazer uma regrinha de 3. Não tem fórmula, pessoal, não tem nada. Tá certo? O que tu precisa cuidar? Que quando for massa, tem que estar o cara e o milhão na mesma unidade. Eu sempre aconselho a usar tudo grama, tá? Quando for volume, tem que estar o cara que tu tá vendo ali a concentração, que é o soluto, e a solução na mesma unidade. Se é volume, eu usaria ml. Lá na prova eles dão 1 litro, passa para ml. Eles dão 1 metro cúbico, passa para ml. Por falar nisso, 1 metro cúbico é o que, pessoal? 1000 litros. E cada litro tem 1000 ml ali. Lindos! Foi um prazer ter estado com vocês. Pessoal, vamos fazer os exercícios. Lembra que nós temos as nossas aulas, né? Para resolver. Segunda de tarde, 13h30. Terça de tarde, 13h30. Nossas aulas de resolução de exercício. É só chegar para eu resolver todas as questões contigo lá. Um abraço, bom feriado, bom 1º de maio. Tchau, meus lindos!